Olá, gente, bem-vindas a mais um bate-papo mais de respeito. Aqui nesse bate-papo a gente conversa sobre múltiplos temas que vão te ajudar a passar durante o primeiro ano de vida do teu filho sem sufoco, sem culpa e sem medos. Eu sou a doutora Alejandra Antesana, eu sou pediatra e eu sou suspeita de falar, mas eu adoro ensinar vocês, as mães, as mulheres que querem ser mães, mães de primeira viagem, de segunda, de terceira, porque eu acredito que quanto mais você sabe, quanto mais informada você está, você consegue ser uma melhor mãe e, sobretudo, desfrutar toda esta jornada que é tão difícil, né, mas tão incrível que é ser mãe. E o tema de hoje é um tema que assusta, né? Um tema que dá medo e muitas mães, muitas famílias, na verdade, não querem nem falar sobre o assunto, que é o síndrome da morte súbita do lactente. E, assim, esta síndrome, não vou falar que é super frequente, mas é frequente o suficiente como para a gente ter em consideração e saber tudo o que a gente consegue saber sobre esta síndrome, porque quando acontece, a síndrome de morte súbita de um lactente é fatal, né? É catastrófico para uma família, tá? E muitas vezes não queremos falar sobre o assunto porque, né, se trata da morte de um bebê. Mas eu quero apresentar a vocês toda a evidência científica que eu consigo, né? Eu me empapei, né? Me molhei de toda a informação, da última informação com evidência científica que existe. E eu quero apresentar para vocês os fatores de risco e os fatores protetores que tem nessa síndrome de morte súbita, ok? Então vamos começar com o que é a síndrome de morte súbita do lactente. É uma morte inesperada de um bebê de 0 a 12 meses, na qual não conseguiu se encontrar nenhuma causa orgânica para essa morte. Ou seja, depois de vários estudos, exames, inclusive tem que ser feita uma autópsia, não conseguiu se definir uma causa orgânica para a morte desse bebê, ok? E qual a incidência, né? Tem algumas incidências. A maior incidência dessa morte entre os 2 e os 3 meses de idade. E quando eu falo isso, eu não quero que a partir de agora, se você tem um bebê recém-nascido, ou um bebê de 2 meses ou 3 meses, eu não quero que você fique obsessionada, nem apavorada, e eu não quero que você fique com uma fobia, né, de que teu bebê vai dormir. E sim, eu quero que você tome mais cuidado, tá? Tome muito cuidado na hora de ele ir dormir, que posição, e por isso que eu estou aqui, porque eu quero que você durma tranquila, com a consciência tranquila, ok? A incidência da morte súbita do lactente aqui, vou falar sobre alguns países, né? Alemanha, Inglaterra tem uma incidência de 0,3 a 0,4 por cada 1.000 nascidos vivos. A Espanha tem 0,12 por cada 1.000 nascidos vivos. No Japão e no Canadá tem 0,1 a 0,24 por cada 1.000 nascidos vivos. E no Brasil e Argentina eu achei alguns dados, né, um pouco diversos, né, porque não existe um estudo real, assim, real não existe um estudo, uma meta-análise de todos os estudos que se fizeram no Brasil, né, pelo menos não encontrei. Brasil e Argentina estão muito parecidos, entre 0,4 a 0,5 por cada 1.000 nascidos vivos. Isso significaria entre 160 a 170 bebês que morrem por ano, né, com morte súbita do lactente no Brasil inteiro, né? Então, apesar de ter medo de falar sobre o assunto e não ser um assunto muito legal, 160 a 170 bebês por ano é um tema que vale muito a pena, né? Porque podemos salvar mais vidas através dos fatores protetores, tá? E quais são as causas da morte súbita do lactente? Primeiro, é uma causa multifatorial, tá? Depende, não conseguiu se encontrar uma causa específica. Tal pessoa tem tal gene Q3NK. Não é assim. Ou tal doença, se o bebê tem tal doença, vai ter a morte súbita do lactente, não, né?
Porque durante todo o meu tempo de pediatra, já quase 12 anos como pediatra, eu vi a morte súbita do lactente 2 vezes, tá? E são 2 relatos que ficaram na minha mente para sempre, né? E eu quero repassar essa informação porque a família realmente fica totalmente abalada, né? E o relato, né, das famílias sempre é o mesmo. Nossa, aconteceu, estava tudo bem. Eu repassei na minha cabeça tudo que eu fiz com o bebê naquele dia, não aconteceu nada diferente, né? Foi uma coisa do nada, não entendo o que aconteceu. E é realmente assim, porque não existe uma causa específica. Se acredita que é multifatorial, ou seja, tem fatores inflamatórios, tem fatores infecciosos, que às vezes uma doença pode facilitar, mas não se sabe exatamente qual doença. Tem fatores genéticos, e tem fatores imunológicos, e o mais importante aqui, tem fatores ambientais. E os fatores ambientais são algo que dependem 100% da gente. Então, é algo que depende 100% de você mudar algumas coisas no entorno dessa criança na hora de dormir que vão fazer toda a diferença. Então, vamos falar sobre os fatores protetores, o que a gente consegue mudar, né? Os fatores ambientais, o que depende 100% de você, não esqueça. Então, o primeiro o fator protetor e o mais importante de todos, os que todas as academias de pediatria a nível mundial falam e repetem várias vezes, é dormir de barriga para cima, tá? Dormir com o bebê deitado de barriga para cima, ok? E aqui houve, assim, avaliando vários, né, lendo vários estudos, né, para poder fazer essa apresentação para vocês, me chamou muita atenção um dos estudos a nível Europa, que foi publicado na Academia Espanhola de Pediatria, onde estudaram várias famílias a nível Europa e descobriram que menos de 50% dessas famílias tomavam em consideração esta recomendação, que é de dormir de barriga para cima. Menos de 50%, algo que depende 100% da gente. Então, e menos de 6,7% utilizavam os outros fatores protetores. Olha quão pouca gente, né, utilizava esses fatores protetores de uma síndrome que é fatal para uma criança. E aí, né, eu penso, né, será que é por falta de informação? Porque só pode ser por falta de informação, né? Não é possível que algumas coisas que a gente pode mudar no dia a dia, que são fáceis de mudar, não sejam incluídas na rotina do bebê, sendo que pode proteger a vida dele. Então, vamos aprender, tá? Vamos aprender, vamos se informar para nunca passar por isso. E eu me lembro que uma vez que eu estava na consulta e eu falei, né, sobre esta orientação para os pais, perguntei como que o bebê dorme. Ah, a gente está colocando de ladinho, às vezes ele dorme de barriga para baixo porque é mais confortável, minha mãe acha que solta mais pum, e a gente dormia de barriga para baixo. E aí eu falei sobre a nova recomendação. E a avó ficou totalmente brava comigo e falou assim, mas minha filha, vocês nunca se decidem, né? Uma hora isso, outra hora outro, e tá tudo bem, eu entendo. E a ciência é assim, a medicina é assim, né? A ciência é encontrar os erros para achar a verdade, né? Na verdade, quanto mais erros a ciência encontre, mais verdades vão aparecer. E existem verdades que são duradouras, assim como as vacinas, né? As vacinas salvam milhões de vidas por ano, 3 a 4 milhões de vidas por ano. E a gente sabe que as vacinas salvam vidas, isso é uma verdade. Como outras verdades que não são tão duradouras, né? Como antigamente não se recomendava escovar os dentes dos bebês até os 2 anos. Hoje em dia, a gente sabe que a partir do primeiro dentinho, entre os 6 e 9 meses de idade, o bebê já tem que escovar o dente com pasta, e antigamente era sem flúor, hoje em dia sabemos que tem que ter flúor para evitar as cáries, né? Pelo menos 1000 partículas por milhão. É um vídeo que dá bastante caldo, então vamos fazer outro vídeo sobre a escovação dos dentes, tá? Mas
o que eu quero, né, o moral da história é que a ciência muda o tempo todo. E isso é bonito da ciência, porque não é estática, não é nada que não possa mudar daqui para frente, e assim a gente vai evoluindo, não é verdade? Então, voltando aos fatores protetores, tá? O fator protetor, o primeiro, de barriga para cima. Diminui mais de 50% a síndrome de morte súbita do lactente. Então, daqui para frente, teu bebê vai dormir de barriga para cima. Segundo fator protetor é o aleitamento materno. Olha que legal, né? Naturalmente, a gente já protege o bebê, né? O aleitamento materno, a livre demanda, tá? E o pele a pele, tá? E aqui, né, um adendo, as mulheres que não amamentam no peito, não precisa se culpar, tá? Eu não quero que se culpem e, ai meu Deus, e agora eu não amamento, né? Porque, primeiro, ninguém pode julgar você se você não amamenta no peito, tá? Eu sempre falo, atrás de uma mãe que não amamenta, tem uma mulher que tentou tudo que pode para amamentar. E houve fatores além do que ela conseguia suportar para não amamentar o bebê, tá? Então ninguém pode te julgar por isso. Respeito, né? Primeiro, antes que qualquer coisa, respeito. E o pele a pele é muito importante para esses bebês que não mamam no peito, né? Está mamando na fórmula infantil, tudo bem. Vamos fazer o pele a pele. E isso também é um fator protetor para a síndrome de morte súbita do lactente, tá? Então, tem-se visto que o aleitamento materno, tá? E o pele a pele diminuem também mais de 50% a chance de morte súbita do lactente, tá? Aí, combinando com barriga para cima, a gente protege muito mais o bebê, tá? Terceiro, dormir no mesmo quarto que os pais. Isso aqui é um must, né? É algo altamente recomendado pelas sociedades a nível mundial, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Europeia de Pediatria recomendam que é obrigatório o bebê dormir no mesmo quarto que os pais até os 6 meses de idade. E a Academia Americana de Pediatria, inclusive, prolonga um pouco mais esse prazo até 12 meses de idade, tá? Então, dormir no mesmo quarto que os pais, ok? Quarto fator protetor, as vacinas, né? A gente não falou que a causa é multifatorial, então as vacinas também são um fator protetor, salvam vidas, diminuem o fato de, né, a chance de teu filho ter aquelas doenças, então termina diminuindo o síndrome de morte súbita do lactente em consequência, tá? Quinto fator, a chupeta. E aqui, né, entro aqui num fator polêmico de debate, eu adoro fazer debate, mas a chupeta é um fator, sim, protetor da morte súbita do lactente, tem se demonstrado, mas a gente tem que saber usar a chupeta e saber que tipo de chupeta e saber tirar a chupeta, tá? Esse é outro tema que dá bastante caldo para a gente conversar, né? Mas agora eu vou fazer um repasso assim rapidinho, tá? Quando introduzir a chupeta? Quando o aleitamento está já estabelecido, ou seja, se teu bebê está, por exemplo, estou tendo que me concentrar, eu tenho que sentar, seguro o peito, abro a boca, tá difícil ainda, não é para introduzir a chupeta. Isso vai levar a uma confusão de bicos e isso pode levar a um desmame precoce. E aí você perde o segundo fator importante protetor, que é o aleitamento materno, e fora de todos os benefícios que o aleitamento materno tem, né? Então não vale a pena. Uma vez que o bebê já tenha estabelecido esse aleitamento, meu bebê é um guloso, ele pega ali, parece que ele se pendura, eu posso fazer qualquer coisa, ele tá pendurado, tá mamando perfeito, ótimo. É o momento que você pode introduzir o aleitamento, a chupeta, tá? Então é mais ou menos um mês, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do bebê, tá? Segundo ponto da chupeta, que tipo de chupeta? Nada de utilizar essas chupetas assim, bolinha, que parece que é bem bonitinha, que parece de um bonequinho. Não, elas deformam na boca, fazem aquela dentadura assim, né? Igual essa aqui, toda aberta, tá? Não é para fazer esse tipo de chupetas, não é para dar. Segundo tipo de chupeta que não é muito recomendada é aquela chupeta ortodôntica, que tem aquele, né, um formato um pouquinho diferente, menos arredondado, mas também não é
tem se demonstrado que não é protetor, assim, para a deformidade, né? Termina deformando da mesma forma. Então, que tipo de chupeta? A chupeta fisiológica, que são essas aqui, né? A chupeta fisiológica, ela tem a parte da base bem estreita, tá? Bem estreita, e o próprio biquinho, ele é bem fininho, tá? E o escudo, né, que é a parte que fica aqui na boquinha do bebê, ele deve ser grande, tá? E deve ter furinhos. Para que servem esses furinhos, Alejandro? Para quê? Tem bebê que tem um bocão, né? Às vezes tem um bebê que tem um bocão, aí o escudo entra dentro da boca e pelo menos os furinhos deixam o ar passar. Então é algo que protege o bebê contra asfixia também, tá? Porque acreditem, existem vários acidentes com chupeta. Então vocês têm que procurar a chupeta correta. Nada de procurar aquelas chupetas, bonitinhas, pequenininhas, não. Aquele escudo grandão, tá? E devem ser fisiológicas para não causar uma deformidade na parte orofacial do bebê. Outro ponto importante da chupeta, além de quando colocar, né, um mês mais menos, né, é na hora de dormir, tá? Então, para dormir, o bebê vai chupando a chupeta. Se o bebê joga fora a chupeta, a recomendação é não reintroduzir, tá? Mas meu bebê não pega, doutora. Bota a chupeta e ele joga fora. Na verdade, esse é um reflexo de extrusão, de protrusão, tá? É um reflexo normal dos bebês, né? Que toda vez que sente alguma coisa sólida, joga para fora. Inclusive, esse é um dos sinais que a gente vê que quando esse reflexo diminui e fica bem leve, bem menos acentuado, é hora de começar a comer também, né? Então, é um reflexo, é um sinal de prontidão para a alimentação. Então, se o teu bebê, né, tu coloca a chupeta e ele joga, volta de novo, joga. Por repetição, né? Se você vai tentando um pouquinho todo dia, ele termina aceitando esse objeto, né, na hora de dormir, tá? E aqui que tá, né? Muita gente vai me criticar e vai falar: mas se ele não quer, não deve dar e tal. Bom, eu tô passando a informação que tem evidência científica para proteger contra a síndrome de morte súbita do lactente, tá? Sempre a última palavra é a de vocês, ok? Então, quando você coloca a chupeta, você também tem que tirar a chupeta, tá? E é muito importante você tirar a chupeta. E o ideal é que essa chupeta seja retirada com 1 ano de idade, né? 12 meses. Lembra que a morte súbita do lactente é de 0 a 12 meses? Então, com 12 meses, 1 ano, filho, vamos ir tirando, vai diminuindo, né? Tu pede para ele, não, dá tchau pra chupeta, né? Ela só fica na caminha. Existem várias técnicas para tirar a chupeta, tá? E no máximo, ai não, Alejandra, mas ele adora e ele não dorme sem, e agora estamos num momento ruim. No máximo até os 2 anos de idade. Porque depois disso é muito mais difícil, né? E quem tem filho que tem mais de 2 anos e tá com chupeta sabe do que eu tô falando. É muito difícil, tá? Agora vamos lá para os fatores de risco, tá? E os fatores de risco também são muito importantes saber, porque você vai aumentar a chance da morte súbita do lactente, tá? Então, assim, os fatores de risco, o primeiro fator é o tabagismo. Então, já seja a mãe, né, fumante desde a gestação, depois que o bebê nasce, aumenta a chance de morte súbita do lactente, como o pai fumante também, não é somente a mãe. Mesmo não fumando na frente do bebê, né, isso também aumenta. A avó fuma também, cuida do bebê, também aumenta. Então, aqui que tá, né? Qual é o melhor motivo para você parar de fumar? Às vezes você não faz por você, né? Às vezes você não faz pela tua saúde, né? Isso aqui vai para o pai, mãe ou quem cuida do bebê. Por que não fazer por esse motivo, né? Qual o melhor motivo que evitar, né, a morte de um bebê se você para de fumar, né? Então, faz por ele, já que não é por você. E outra, o teu bebê merece que você esteja saudável. Merece ter uma mãe e um pai saudáveis, que dure mais tempo.
Então, isso também vai ser bom para você, tá? Vai ser bom para todo mundo. Então, tabagismo é um dos fatores de risco. Se você fuma, pai e mãe fumam, avó fuma, alguém que cuida do bebê fuma, pois que é melhor motivo que parar de fumar que este, né? Segundo fator de risco, o álcool e as drogas. E quando eu falo álcool, pode ser qualquer tipo de destilado, vinho, cerveja, enfim, né? Álcool que diminui o teu nível de consciência, ok? Geralmente as mães que amamentam terminam não, né, consumindo álcool, mas o pai, né, se está junto com a criança, não pode consumir álcool se dorme na mesma cama. E já vamos falar sobre a cama compartilhada, né? Porque a gente falou sobre dormir no quarto, no mesmo quarto até os 6 meses ou até 1 ano, segundo a Academia Americana, mas eu não falei de dormir na mesma cama, tá? Já vamos falar sobre isso. E as drogas, né? E quando eu falo drogas, inclui a cocaína, a marihuana, a heroína, né? Eu espero que nenhum de vocês, né, use esse tipo de drogas pesadas, né? Mas também os fármacos que diminuem o teu nível de consciência, como alguns antialérgicos, né? Se você está tomando por algum motivo, ou soníferos, né? Tem alguns benzodiazepínicos, como diazepam, alprazolam, clonazepam, ou ansiolíticos ou antidepressivos, né, que vão diminuir o teu nível de consciência. Se você dorme com o bebê, ele termina aumentando o risco da morte súbita do lactente, tá? E aí entra novamente a questão da cama compartilhada, então tem que ter muito cuidado, tá? Terceiro, os prematurinhos e os bebês prematuros que nasceram com baixo peso, abaixo de 2,500, também tem maior risco da morte súbita do lactente. E quarto, um irmão que tenha sofrido pelo mesmo evento, né, aumenta 5 vezes a chance de morte súbita do lactente, tá? Então, são esses os fatores de risco. E agora vamos falar um pouquinho sobre o quarto que o bebê vai dormir, né? Tudo acontece no quarto, né? Então, este síndrome que é fatal, geralmente acontece no quarto, porque se dá quando o bebê está dormindo, né? Então, como deve ser esse dormitório, esse quarto? Primeiro, né, deve-se compartilhar o quarto até os 6 meses ou 12 meses, segundo a Academia Americana. Isso é um must, né? Deve-se compartilhar o quarto obrigatoriamente para proteger o teu bebê. Você vai escutar, você vai ver, né? Tem que estar no mesmo quarto. Em relação à cama compartilhada, tá? Aí tem alguns, né? Tudo que eu li da literatura tem muita discrepância e tem alguns consensos. O que eu achei de consenso? Que todas as academias de pediatria concordaram que a cama compartilhada, né? Ela deve ser, tá? Com um colchão rígido, nunca colchão mole, nunca deve se fazer o cama compartilhada, né? A dormir do lado do bebê em uma superfície mole, ou seja, em sofás, ou em colchões de ar ou de água, nunca, tá? Porque isso aumenta muito mais a chance da morte súbita do lactente, tá? Segundo, os pais não devem ser tabagistas, então sinto muito para se tem alguém que fuma, não pode dormir na mesma cama que o bebê, ok? O bebê dorme no bercinho, no mesmo quarto, ou a pessoa que está fumando não dorme na mesma cama, né? Se é tão importante dormir na cama. Terceiro, os irmãos mais velhos não podem dormir junto com o bebê, isso aumenta muito também acidentes e asfixias, tá? Então, se tem um irmãozinho mais velho, ou o irmãozinho vai para o quartinho dele, para a caminha dele, você já vai preparando na hora que você está gestante, ou o bebê dorme no bercinho dele e o irmãozinho continua dormindo na cama, tá? Mas os dois na mesma cama não dá para dormir, tá? Isso aumenta o risco da morte súbita do lactente também, ok? E o bebê, a mãe ou o pai não podem estar em uso nem de álcool, nem de drogas ou fármacos que a gente conversou, ok? Então, esses são os primeiros cuidados que vocês têm que ter, têm que ver se realmente, né, compensa o bebê dormir na mesma cama. E aí, nas discrepâncias dos artigos que eu li,
O que eu achei sobre o aleitamento materno, né? Os bebês que mamam em fórmula infantil menores de 3 meses não deveriam dormir na mesma cama que a mãe, porque isso termina aumentando a chance da morte súbita, tá? Então, bebê que mama na fórmula, mama na mamadeira, não conseguiu amamentar, tem que dormir na caminha dele até pelo menos fazer 3, 4 meses. E depois, como ele está acostumado, por que não terminar de, né, dormir, continuar dormindo na caminha dele. No mesmo quarto até os 6 meses, pelo menos. Os bebês que mamam no peito, e aí vem todas as discrepâncias, algumas academias falam que deve dormir na mesma cama porque o coleito, né, dormir na cama compartilhada, aumenta a chance de sucesso do aleitamento materno, e o aleitamento materno termina protegendo contra a morte súbita do lactente. Já outras sociedades não concordam com isso, falam que mesmo o bebê mamando no peito, ele deveria dormir na caminha dele por fator protetor. E aí, né, entra a decisão de vocês. Tomando em consideração as outras características que vocês devem ter, não usar drogas nem álcool, fármacos, né, que possam diminuir seu estado de consciência. Se vocês estão extremamente cansados, se o colchão não é rígido, tá, suficiente, se tem um irmãozinho mais velho, tá, não deveriam dormir na mesma cama. Se não tem nada disso, e o bebê mama no peito bonitinho, e você tem todos os cuidados, aí vem a decisão dos pais, tá? Então, você decidiu, tudo bem, você decidiu que não quer arriscar, e você prefere que ele durma na caminha, tudo bem, ok? Aí entra a decisão de vocês que são os pais desse bebê, né? E como deve ser essa cama, então, na cama do bebê? Ela deve ser com um colchão firme, como a gente conversou, né? Nada de colchão de lã, aquele colchão que o bebê se afunda, né? Tem às vezes esses ninhos que são bem fofinhos, isso aumenta muito a chance da morte súbita do lactente, com o bebê de barriguinha para cima, né? Protegendo sempre. Quando existe o colchão mais mole, mais brando, aumenta 5 vezes a chance da morte súbita. E se dorme de barriga para baixo, com colchão mole, aumenta 21 vezes a morte súbita do lactente. Olha quanto aumenta, né? Terceiro ponto da cama, a cama deve estar limpinha, ou seja, não somente lavado, né, o lençol tudo limpinho, cheiroso, né, de preferência não usar amaciante, tá, porque tem alguns bebês que têm alergia tópica, tá, então limpa de coisas, tudo limpinho, sem travesseiro, não se recomenda travesseiros até os 2 anos de idade, tá, depois dos 2 anos um travesseiro fininho. Diferente das rampas anti-refluxo, que não são travesseiros, né? São rampas amplas, onde o bebê entra inteiro, tá? Nada de protetores de berço com renda, nada de colares, tá? Colares de âmbar, essas coisas. Às vezes, eu vejo, né, na consulta, eu vejo bastante criança, inclusive com esse colar, e esse colar foi aparecendo, né, que diminuiria um pouco a dor da dentição, né? Mas não tem nada comprovado cientificamente. Eu até procurei, não achei nada comprovado cientificamente com meta-análises que isso dá certo, tá? Então, muito cuidado com esses colares. Não tenho nada em contra a energia das pedras, e eu considero importante que tenha pessoas que lidem, né, que ensinem isso. Mas em bebês, colares são perigosos, tá? Eles podem deglutir aquelas pedrinhas, podem arrebentar, ir para a boca, pode se enganchar, pode causar uma asfixia, então cuidado com isso. Nem pulseirinhas, nem anéis, nem nada que possa se enganchar ou possa causar uma asfixia, tá? Então cuidado com isso. A naninha, né? Ah, meu bebê usa naninha para dormir. Tudo bem, perfeito, né? Você usa uma peça de roupa, às vezes um tecido, o bebê adora cheirar o cheirinho, né? Porque que melhor que o cheirinho da mamãe, né? Quando eu abraço a minha mãe, eu lembro do cheiro dela, cheira a minha mãe, né? E assim como teu bebê lembra de você, né? E você lembra do cheirinho da tua mãe, né? E isso é uma lembrança afetiva, né? Tão linda. Mas, na hora que dorme, tá com o cheirinho naninha, tira a naninha fora, deixa
né, algum lugar pertinho para quando ele acordar, você botar na ninha de novo, dormiu, tira na ninha fora. É importante a segurança do bebê primeiro, tá? Terceiro, sobre aquecimento, né? E aí está aquelas mães ou aquelas vovós que gostam de 5 camadas de cebola, né, deixar o bebê duro, que está de tanta roupa, o sobreaquecimento, né, agasalhar demais o bebê, esquenta muito o bebê, isso também termina atrapalhando e aumentando o risco da morte súbita do lactente, tá? E uma pergunta que fazem muito para mim, ai doutora, tudo bem, eu coloco de barriga para cima, eu uso tudo, né, eu não tenho nada no bercinho, mas ele continua se virando, né, ele tá com 3 para 4 meses e ele tá se virando, eu vou, desviro. Bom, atualmente, nas novas recomendações, o que eu achei de novo, se diz que se o bebê já se vira, né, a gente entende que ele tem já o fator protetor da autonomia. Então, você não teria que ficar desvirando toda hora, toda noite, tá? Com tal de que você deixe ele livre para ele se mexer, para ele se empurrar com as perninhas, com os bracinhos, deixa o ambiente limpo, tá? Se o bebê se vira, né, ele consegue se desvirar ou às vezes ele consegue se empurrar. Então, a não ser que tu veja que está numa posição muito difícil, não precisa ficar desvirando a noite inteira, tá? Não quero que você fique velando o teu bebê agora para ir desvirando ele a noite inteira, ok? Então, são essas cositas que eu queria passar para vocês sobre a morte súbita do lactente. É um tema um pouco delicado, né? Muito delicado, né? Porque basta acontecer uma vez que isso modifica a vida de uma família inteira, né? E eu tô aqui com o objetivo de informar vocês, de informar sobre tudo que tem. Eu tentei ler tudo mais novo para que vocês tenham a informação fresquinha, né? E vocês comecem a proteger o seu bebê o melhor possível, tá? Não quero que vocês aqui para frente fiquem naquela neura, ou pavor, ou sentir culpa porque vocês não fizeram certo daqui para frente. Nunca é tarde para mudar, né? E você lembre, você é uma mãe maravilhosa, tá? E não é um erro que é imperdoável, né? Que vai definir quem você é, tá? Lembre-se disso, você é maravilhosa. Para você e para o teu bebê, você é maravilhosa, tá? E teu bebê não precisa de uma mãe perfeita. Ele precisa de uma mãe informada, interessada e que se preocupe por estar com todo o conhecimento para ele receber o melhor possível, para você poder fazer o melhor possível sem arrependimentos, né? Então, espero que tenham gostado deste vídeo. Me ajudem a divulgar, por favor, porque esse é um tema importante para todas as mães saberem, porque essa falta de informação é muito prejudicial, né? A gente poderia estar salvando vidas, né? E você pode me ajudar com isso, com essa missão, tá? Então, espero que tenham um bom dia e até a próxima.